Se eu tivesse capital para investir e se quisesse fazer as coisas com cabeça, eu não ia por modas nem sequer por palpites. O mercado de ações pode ser altamente volátil, mas apenas um tweet ou uma decisão política pode fazer com que o teu portfólio perca imenso valor. Por isso, antes sequer de fazer um investimento, eu ia querer saber exatamente quais são os critérios que iam afetar o meu investimento, tanto a nível de estabilidade, de risco, de alavancagem e muito mais. É exatamente isso que eu te vou mostrar agora, como fazer uma comparação entre o investimento imobiliário e o mercado de ações e como decidir qual é que é o melhor para ti. Vamos agora ver um PDF onde este artigo também está na jana.pt, onde basicamente vamos definir aquilo que é um mercado de ações e o que é o investimento imobiliário e quais são efetivamente as diferenças para que possa fazer sentido para o teu portfólio. Bom, o mercado de ações e a volatilidade. A história conta que o mercado de ações pode ser muito volátil. Um desses exemplos mais recentes foram as decisões de Donald Trump, as últimas, sobre as tarifas comerciais, onde os mercados acionistas reagiram com fortes oscilações. Houve muita gente a perder dinheiro de um dia para o outro. Certo que o mercado acabou por recuperar ao final de algum tempo, ao final de umas horas até, mas assustou muita gente e efetivamente houve muita gente a tirar dinheiro do mercado de ações porque não conseguiu tolerar aquilo que é o risco e a volatilidade deste conceito, que é algo que vamos ver mais à frente, que está muito relacionado com o facto do investimento imobiliário não ter estas oscilações drásticas, como tem o mercado de ações. Bolsas a cair, as empresas a perder milhares de milhões em valor de mercado num só dia e a incerteza a dominar o sentimento dos investidores. Neste cenário, muitos voltam a olhar para o investimento imobiliário como uma alternativa mais estável, menos exposta aos pânicos dos mercados. Isto também está relacionado com o facto de o mercado imobiliário, uma pessoa não consegue vender o seu imóvel de um dia para o outro como consegue fazer nas ações. Mas isso vamos ver mais à frente. Mas será mesmo assim? E quais são na prática as diferenças entre investir numa ação cotada em bolsa e investir num imóvel? Bom, investimento imobiliário. Investir em imobiliário significa comprar um ativo fixo, físico, aliás, com localização, características e contextos únicos. Aqui o valor não se altera num gráfico em tempo real, mas sim com base em tendências do mercado locais, dinâmicas, urbanas e decisões estratégicas. Isto quer dizer o quê? E já ouvimos isto muitas vezes, que cada zona tem o seu valor e aquilo que dá valor aos imóveis é a questão de se alguém quer comprar ou não. Ok? Primeiro tópico que eu gostava de abordar aqui. Tangibilidade. Um imóvel é um ativo real e físico. Está lá, podes vê-lo, tocá-lo, remodelá-lo ou arrendá-lo. Esta presença física dá maior segurança emocional a muitos investidores, ao contrário de ações que existem apenas em plataformas digitais. Okay? É a questão da tangibilidade. É a questão de serem ativos fixos tangíveis, okay? Que vão variar em função, relativamente a outros ativos. Okay? Relação com o meio envolvente. Nenhum imóvel é igual ao outro. A localização, a orientação solar, os vizinhos, o acesso a transportes, escolas, serviços fazem toda a diferença no valor. E alguns infelizmente nós não conseguimos controlar. Claro que isto tem aqui um fator de sorte e outro de azar, como por exemplo a questão dos vizinhos, mas é a relação com o meio envolvente. É a questão de nós não conseguirmos controlar. Alguns sim, outros não. Está relacionado aqui com os imóveis, ok? Muitas coisas também nós não conseguimos controlar no mercado de ações, infelizmente. Podemos ter algum tipo de confiança com a empresa, mas nós não conseguimos controlar aquilo que o meio envolvente da empresa, ok? Não sabemos se de um dia para o outro, ou de um mês para o outro, ou de um ano para o outro, vai aparecer um concorrente que vá influenciar o valor da ação daquela empresa. Há vários fatores. É um ativo fortemente ligado ao contexto urbano e social onde está inserido. Construção e a componente técnica. Investir em imobiliário, especialmente em reabilitação, obriga a lidar com obras, licenças, técnicos, mão de obra e imprevistos. É uma dimensão muito diferente da compra de ações, onde tudo é executado com um clique. Okay? O imobiliário tem este conceito, principalmente a parte da reabilitação, é preciso técnicos, é preciso especialistas e isso traz mais valor ao imobiliário, não é? Porque está dependente de certos técnicos, de certo know-how para se fazer, por exemplo, a parte da construção. Alavancagem com crédito. Um dos grandes trunfos do imobiliário, podes comprar um ativo de 200 mil euros com 40 mil euros de capital próprio. O recurso a financiamento bancário permite escalar o investimento, algo muito mais limitado no mercado de ações. Isto talvez para mim seja a grande diferença daquilo que é o mercado de ações
do mercado imobiliário, porque nós no mercado de ações não conseguimos pedir ao banco 200 mil euros para comprar uma ação. E no imobiliário, assim, nós conseguimos. E isso faz com que mais capital de entrada, fruto de outro financiamento externo, mais capital de entrada significa não diretamente maior rentabilidade, mas significa maior lucro, ok? Porque entramos com mais, à partida vamos tirar mais se mantivermos a mesma rentabilidade. Capital intensivo, ao contrário das ações que podem ser compradas com algumas dezenas de euros, o imobiliário exige montantes avultados logo à entrada, quer seja para compra, obras ou impostos. É um jogo para quem tem ou acede a capital, ok? E esta também é uma das diferenças. Claro que é mais negativa que o mercado de ações, porque qualquer pessoa pode entrar no mercado de ações com 1 euro, com 2 euros, e no mercado imobiliário é preciso ter acesso a muito capital para investir. No entanto, voltamos ao ponto anterior, que é quanto mais capital a investir, eventualmente mais lucro, ok? Se mantivermos as mesmas rentabilidades. Custos de transação elevados. Impostos de IMT, impostos de selo, escritura, taxas camarárias, certificação energética, entre outros, são custos inevitáveis na compra de um imóvel e pesam bastante na rentabilidade final. É um custo que as ações não têm, que é o custo de entrada, ok? Claro que as ações têm eventualmente o custo do lucro no final, de 28%, mas os impostos têm à entrada e têm à saída, ok? E isso faz com que muita gente não entre neste mercado porque, claro que afeta para a rentabilidade e para o lucro final, ok? Já no mercado de ações os custos são residuais, normalmente comissões da corretora, eventualmente aqui as comissões por exemplo, das plataformas que nós conhecemos, algumas são baixas, outras são mais altas, no entanto, também conta, ok? Um bem de primeira necessidade. Mesmo num cenário económico instável, as pessoas continuam a precisar de um lugar para viver. Isso dá ao imobiliário resiliência estrutural, especialmente em zonas urbanas com procura crescente. Okay? É um bem de primeira necessidade, que é ao contrário da... Isto dá estrutura e dá confiança ao mercado imobiliário. Okay? Porque uma ação não é um bem de primeira necessidade. Uma casa sim, uma casa é. E isso dá garantia ao investidor de que se a sua casa não vai perder valor de um dia para o outro, porque há pessoas que precisam de casas, ok? Este é o verdadeiro conceito aqui da questão de ser um bem de primeira necessidade. Influência da oferta e da procura. O valor de um imóvel não está escrito em lado nenhum, vale aquilo que alguém está disposto a pagar por ele. A valorização depende de fatores locais, ciclos económicos e, claro, da oferta disponível naquela zona. Tem a ver com o valor do imóvel, é aquilo que as pessoas dão. Ok? Nós falamos disto no início. Risco, sim, mas diferente. Ou seja, o mercado imobiliário também sofre com crises económicas, subidas de juros, alterações fiscais ou demográficas, mas ao contrário do mercado de ações, as quedas tendem a ser mais lentas e menos abruptas. Por outro lado, é mais difícil vender rapidamente, a liquidez é mais baixa, como tínhamos falado no início. Isto significa o quê? Que isto, no fundo, está relacionado com aquilo que está aqui abordado no início, as crises económicas. Já aconteceu, já houve alturas em que o mercado imobiliário desceu o seu valor drasticamente, principalmente ali na crise de 2008, 2009. No entanto, acredita-se, e claro que ninguém aqui é futurologista, mas acredita-se que o mercado imobiliário tem alguma resiliência hoje. Eu vou falar disto também em outros vídeos. Tem alguma resiliência porque hoje em dia o grande fator que fez com que as casas desvalorizassem foi alguma irresponsabilidade dos bancos por garantirem crédito a muita gente e não salvaguardarem. Hoje isto já não existe. Hoje os bancos estão muito mais salvaguardados neste aspecto, ok? Na altura da crise de 2008 houve uma forte angariação de casas pelos bancos, isso fez com que depois as casas fossem vendidas muito mais baratas, ok? E isso fez com que isto acabou por fazer com que o mercado reduzisse o valor dos imóveis e hoje em dia isso não acontece porque os bancos têm muito mais garantias do seu cliente, ok? E há muito mais medidas para fazer com que o cliente não deixe de pagar porque não é esse o objetivo dos bancos. Os bancos nunca não querem as casas para eles, ok? Chegando já à conclusão,
Enquanto o mercado de ações pode ser uma montanha-russa emocional, o imobiliário é uma maratona de paciência e gestão. Ambos têm riscos e oportunidades, a diferença está em como posicionas em cada um deles, ok? Bom, este foi aqui as diferenças entre o mercado de ações e o investimento imobiliário. Há grandes diferenças, pode não fazer sentido para ti, ou até mesmo pode fazer, para mim faz todo sentido. No entanto, é importante ter em consideração todos estes fatores, perceberes aquilo que afeta o investimento que eventualmente tenhas em mente, perceberes todos os indicadores que afeta e perceberes se faz sentido ou não para ti, e garantires que a tua decisão não vem por palpites, que é o mais importante.